noite. Olá, boa noite. Menos de 24 horas após ser aprovada pela Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência já tramita no Senado. Ministro da Justiça, Sérgio Moro, nega ao Supremo Tribunal Federal que tenha mandado destruir provas em inquérito de hackers. E você vai ver também. Empresário Ike Batista é preso novamente pela Polícia Federal do Rio. Ele, que é acusado de manipular o mercado financeiro, também teve cerca de R$1,5 bilhão de bloqueados. Por falta de provas, Ministério Público de São Paulo pede à Justiça o arquivamento do inquérito que investiga a acusação de estupro contra Neymar. Uma cena assustadora em Taguatinga, no Distrito Federal. Pai e 2 filhos são atropelados na calçada por carro com 2 homens que fugiam de policiais. Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha, e Suzane von Richthofen, por participar do assassinato dos pais, ganham liberdade temporária para o Dia dos Pais. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Menos de 24 horas após ser aprovada pela Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência já chegou ao Senado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez questão de ir pessoalmente até o Senado para entregar o texto da reforma da Previdência. Estou muito feliz e tenho convicção que, sob a liderança do senador Davi, com a relatoria do senador Tasso, o Senado vai poder introduzir temas que a Câmara não teve condições de introduzir no primeiro momento. Hoje, o presidente Rodrigo Maia, com os seus líderes da Câmara, vem ao Senado Federal entregar em mãos. Isso é um gesto histórico para o Brasil. Logo em seguida, a proposta foi lida no plenário, o que oficializa o início da tramitação no Senado. Primeiro, o texto passará pela Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator será o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Depois, a proposta segue para o plenário, onde precisa ser votada em 2 turnos. Para aprovação, são necessários os votos favoráveis de pelo menos 49 dos 81 senadores. Na próxima semana, a CCJ vai votar os requerimentos de audiências públicas. A semana do dia 19 será toda reservada para os debates. Com isso, o relatório pode ser apresentado a partir do dia 26 e votado na comissão na primeira semana de setembro. O tempo mínimo de tramitação é de 45 dias, que era o prazo esperado pelo governo para o encerramento da votação. Mas a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, já avisou que todo o processo deve demorar pelo menos 2 meses. Mas tendo em vista que nós vamos ficar entre 22 a 30 dias na CCJ, eu acredito que 45 dias é um tempo muito curto. 60 dias é um prazo razoável. Se o texto for alterado no Senado, ele terá que passar novamente pela Câmara. Por causa disso, os senadores estão fazendo um acordo para que qualquer mudança seja colocada numa outra proposta de emenda à Constituição, que tramitará logo depois da reforma da Previdência. Um dos principais pontos que os senadores pretendem discutir nesse outro texto é a inclusão dos servidores públicos municipais e estaduais nas novas regras de aposentadoria. No momento que a gente lê o relatório de uma, já destaca a outra. Vamos aqui, antes de entregarmos nosso relatório, dialogar bastante com todos os senadores, inclusive os da oposição. Aquilo que não foi consenso, vamos melhorar, aprimorar, voltar para a Câmara. Qual o problema? Qual a dificuldade? É regimental, está dentro da legalidade. A proposta é vista com bons olhos pelo governo. Ontem à noite, logo depois da aprovação do texto na Câmara dos Deputados, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, já admitia a possibilidade. Vão fazer as alterações, os acréscimos que eles julgam necessários que sejam feitos
para que a Câmara volte a se debruçar sobre estes acréscimos. A conclusão da votação na Câmara ocorreu depois de mais de 6 meses de discussão. Na última etapa, realizada ontem, 8 destaques foram propostos, mas nenhum foi acatado. O texto se manteve como tinha sido aprovado na madrugada de quarta-feira. Ao final da votação, o ministro Paulo Guedes foi pessoalmente à Câmara agradecer o apoio de Rodrigo Maia e dos demais deputados. Expectativa positiva. Acho que o Senado vai nos ajudar também e é dada essa importância da reforma para o Brasil. A reforma da Previdência nem terminou, mas tanto o Congresso quanto o governo já pensam no próximo passo, que será a reforma tributária. E a tributária vai mexer, como está a secretária da Equipe Econômica, os tributos federais. No Senado, a reforma da Previdência caminha em velocidade recorde. Você vê que quando os parlamentares querem, as coisas acontecem rapidamente. E, nesse caso, o Senado, do mesmo modo que a Câmara, merece aplausos pela sensibilidade com que o tema foi tratado, um tema do maior interesse nacional. Para as coisas caminharem rapidamente, vale ressaltar que decidiu-se adotar uma maneira engenhosa, inclusive para ganhar tempo. As propostas de modificação na PEC aprovada na Câmara vão correr num projeto paralelo. O presidente Bolsonaro chamou o coronel Brilhante Ustra, que chefiou o doicote durante a ditadura militar, de herói nacional. Ustra foi o primeiro militar brasileiro a responder a um processo de tortura por ações cometidas durante a ditadura. A quinta-feira, no Palácio da Alvorada, começou com uma visita diferente. Um líder indígena Yanomami, de Roraima, formado em Direito e apoiador de Bolsonaro. Como é que pode, na Bolívia, o índio ser presidente? E no Brasil quer botar você dentro de uma área como se fosse um ser pré-histórico? Próxima eleição eu quero ser seu vice-presidente. Aí, ó, quem sabe? Botar o Morão para correr, pô. O bate-papo com o visitante inusitado serviu de gancho para que Jair Bolsonaro falasse sobre o perfil desejado para o próximo Procurador-Geral da República. O mandato da atual titular, Raquel Dodge, termina em setembro. Esperamos ter um procurador que trate a questão ambiental, por exemplo, sem radicalismo, que não atrapalhe na questão de minorias. Acabar de ver índios aqui querendo progredir, né? Querendo progresso, querendo ser como nós somos. E tendo em vista que estão enquadrados nas minorias, o MP, eu sei que tem as suas câmaras, etc., tem muita independência também lá, mas a gente conta que com esse futuro chefe do MP trabalhe nesse sentido junto aos seus pares. Evitar da forma xiita, se tratar aqui as minorias. O presidente afirmou ainda que deve indicar para o comando do Ministério Público alguém sem estrelismo e que há cerca de 10 nomes no páreo, inclusive o da própria Raquel Dodge. Apesar de, tradicionalmente, o procurador-geral ser escolhido de uma lista tríplice com os nomes mais votados pelos próprios integrantes do Ministério Público, Bolsonaro não é obrigado a escolher um deles. Está aberto. Qual que é o A grande dificuldade são os bons nomes que nós temos. Então, quanto mais bons nomes, mais dificuldade tem de escolher. Questionado sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter o ex-presidente Lula preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, Bolsonaro mandou um recado curto e direto. Lula tem que cumprir a pena dele. No resto aí, eu não tenho nada, absolutamente nada a ver com isso. Mas a polêmica do dia veio mesmo quando Jair Bolsonaro falou sobre um almoço com a viúva do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que já havia sido exaltado pelo presidente quando ele ainda era deputado federal durante o voto a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Bolsonaro fez elogios a Maria Joseíta Brilhante Ustra, que revisou um livro escrito pelo coronel, a quem chamou de herói. Um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer. Brilhante Ustra foi um dos 377 apontados pelo relatório final da Comissão da Verdade como responsável por tortura e assassinatos durante a ditadura militar. Ele morreu um ano depois, em 2015, aos 83 anos. Em resposta ao Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça, Sérgio Moro,
negou que tenha mandado destruir mensagens de aplicativo apreendidas na operação, que prendeu 4 hackers suspeitos de invadirem celulares de autoridades brasileiras. O posicionamento do ministro foi feito em ação movida pelo PDT. Sérgio Moro enviou explicações ao ministro Luiz Fux, relator do caso. O ministro da Justiça e Segurança Pública disse que não deu qualquer ordem para a Polícia Federal destruir provas colhidas na Operação Spoofing. Segundo Moro, houve um mal-entendido. O PDT recorreu ao Supremo após o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, uma das autoridades hackeadas, divulgar nota em que afirmava que Sérgio Moro havia dito que as mensagens seriam descartadas. Essa informação que o ministro Moro chama de mal-entendido ficou dias no noticiário. Bastava, no momento, esclarecer. Moro não aproveitou a oportunidade e agora desmente o que é atribuído a ele. Moro continua sob fogo cerrado. Seu projeto anticrime, por exemplo, está sendo desidratado no Congresso. E o pretexto é evitar que ele seja candidato a presidente da República. Certamente, o juiz sabia que seria bombardeado devido à sua atuação na Lava Jato. O importante é que o presidente Bolsonaro não ceda a pressões e continue apoiando totalmente o ministro Sérgio Moro. O Ministério da Educação informou hoje que encontrou indícios de sabotagem em sites da pasta. O caso foi levado à Polícia Federal. Teriam sido alvos de ataques os portais do Programa Universidade para Todos, o ProUni, o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e o Sistema Presença, utilizado para pagamento do benefício do Bolsa Família. Os serviços estão caindo, em alguns deles, de uma forma que a gente não consegue explicar apenas tecnicamente. Há indícios de sabotagem. Esses indícios nos levaram a chamar a Polícia Federal para investigar e verificar se esses indícios são prova ou não de algo criminoso que possa estar acontecendo aqui no MEC. Segundo o ministro Abraham Weintraub, a população não será prejudicada. Se houver necessidade, os prazos de inscrições serão prorrogados. Ainda não sabemos quanto tempo que nós vamos prorrogar o ProUni, porque a gente estava esperando estabilizar o serviço para poder dizer quantos dias nós vamos prorrogar. Mas o que o ministro orientou foi que o prazo será prorrogado o quanto for necessário para compensar a paralisação dos sistemas. Mais de 100 UPAs estão prontas e ainda não foram entregues à população em todo o país. Só no Ceará, 8 estão abandonadas. O mato se acumula, a estrutura se deteriora e alguns itens já foram até roubados. O que adianta ter feito se não tem funcionamento? E a gente fica aqui tendo que se deslocar daqui lá para a UPA, lá do outro lado tem uma UPA aqui vizinha, chega lá, não é atendido. Esta UPA em Juazeiro do Norte, a 500 quilômetros de Fortaleza, foi concluída, mas nunca entrou em funcionamento. Faz tempo, né, que essa UPA está aqui, que fizeram até a inauguração. Aqui em Cascavel, no litoral do Ceará, essa UPA foi inaugurada em 2012. 7 anos depois, olha só a situação. Parede aqui já bem deteriorada, na entrada vidros quebrados e até hoje nenhum paciente foi atendido aqui. A obra, com recursos do governo federal, custou mais de R$1 milhão e foi concluída ainda no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Aqui dentro a gente percebe que esse tempo todo de inatividade já comprometeu a estrutura. Essa daqui é a ala de observação pediátrica, tem 2 consultórios, estão aqui fechados. Desse lado já tem uma parede com rachadura e parte do teto já desabou. A população tem sofrido muito, né? É uma UPA, né? Um atendimento de emergência, né? A população não tem. A Prefeitura de Cascavel diz que as gestões anteriores não tiveram interesse em administrar a UPA e agora vai gastar R$300 mil para fazer os reparos. Os equipamentos foram comprados pelo governo do estado. A promessa é que a unidade seja entregue em outubro deste ano. Falta a gente terminar, concluir os reparos do prédio, né? Instalar os equipamentos e contratar os nossos profissionais
e colocar realmente a nossa UPA para funcionar. No Ceará, são 8 UPAs na mesma situação, todas no interior do estado. Segundo o Ministério da Saúde, foram investidos mais de 12 milhões de reais na construção dessas unidades. O Ministério informa ainda que já foram feitos os repasses financeiros para as unidades, mas elas não foram inauguradas porque o estado ou os municípios ainda não providenciaram a contratação de pessoal e a aquisição dos equipamentos. Segundo o portal da Transparência, os investimentos para a construção e ampliação das UPAs diminuíram. Em 2017, foram 13 milhões. No ano passado, 710 mil. Em todo o país, são 134 UPAs prontas, já com atestado de conclusão e sem uso. Enquanto as novas unidades não entram em operação, a população sofre para ser atendida. A maioria dos hospitais são fechados, são parados, e essa UPA aí com estrutura boa, porém parada, né? Isso é uma vergonha. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou o salário mínimo de R$ 1.040 para 2020. Não haverá aumento real para o trabalhador, apenas o reajuste pela inflação para o ano, estimado em 4,2%. O texto ainda prevê autorização de reajuste para os servidores públicos e 3 bilhões e 700 milhões de reais para o fundo partidário com vista à eleição municipal do ano que vem. Além disso, autoriza o governo a fechar o ano mais uma vez com déficit nas contas públicas de 124 bilhões de reais. O orçamento do ano que vem ainda precisa ser votado em sessão conjunta por deputados e senadores. A inflação de julho foi a menor para o mês em 5 anos. De acordo com o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em 0,19% no mês passado. Quedas nos preços dos combustíveis, no grupo dos transportes e no vestuário puxaram a inflação para baixo. O governador de São Paulo, João Dória, conversou com exclusividade com o correspondente da Rede TV na China, Marcelo Espíndola. Dória fez uma análise da visita de negócios de uma semana no país. Governador, o brasileiro é muito exigente com relação a resultados. Já tem resultados esta missão? Se tem, quais são? Os próprios empresários atestam o sucesso da missão e os bons entendimentos feitos para ações de curto e médio prazo, enquanto os programas de governo são investimentos de médio e longo prazo, fundamentalmente na área de desestatização. A China é o país que mais investe em pesquisa no mundo nos últimos anos. Governador, há um interesse do estado de São Paulo de promover intercâmbio para fomentar mais inovação e desenvolvimento? Sim, colocação correta. Razão pela qual trouxemos aqui o presidente do Instituto Butantan, professor Dimas Covas. O Butantan é o maior instituto laboratorial público do país, o maior produtor de vacinas da América Latina e um dos 3 maiores produtores de vacina do mundo. A China é um país que, mais recentemente, é fato, mas hoje é o país que mais investe em pesquisa no mundo. Então estamos no lugar certo, na hora certa, construindo parcerias para investimentos e também para a realização de novas pesquisas no âmbito do estado de São Paulo. Como fazer o chinês comprar mais produtos de valor agregado? Com qualquer país, especialmente aqui os chineses que gostam de confiar no seu parceiro. Por isso trouxemos 35 empresas privadas brasileiras nesses setores, notadamente no setor de agro, indústria, comércio, serviços e também na área de tecnologia, educação e produção farmacêutica, para que pudessem conversar diretamente com seus potenciais parceiros, tanto na importação aqui para a China, quanto para investimentos nas unidades, nos sites industriais de comércio, serviço e tecnologia em São Paulo. E falando agora de reforma da Previdência Social, o que o senhor espera do debate no Senado Federal? A aprovação. E eu estou convicto de que o Senado Federal vai ratificar a decisão da Câmara Federal, vai debater, evidentemente, mas aprovará a reforma da Previdência e com um adendo, o que mostra a senioridade do Senado brasileiro, que é a reinclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Não se pode esquecer que o governador João Dória é candidato
à presidência da República na sucessão de Bolsonaro. Brasileiros apostam na internet para reforçar a renda ou driblar o desemprego. Quase 1 milhão de lojas virtuais estão ativas no país e a expectativa de crescimento até o final do ano. Estudos apontam que até 2020, metade das compras dos brasileiros serão feitas pela internet. A Flávia se formou em arquitetura, mas foi o trabalho artesanal com semijoias que se transformou em profissão. A venda é toda online. Sem empregados, de casa mesmo, ela cuida de todo o processo da loja virtual e já conquistou clientes até fora do Brasil. Pessoas de outros estados compram, têm acesso a preço, a tudo. Eu tenho clientes na Europa, na Alemanha, na Polônia, Estados Unidos também, já vendi para alguns lugares. E agora eu vou para Paris, se Deus quiser. Ter o próprio negócio no mundo virtual, como fez a Flávia, é uma alternativa cada vez mais usada pelos brasileiros para aumentar a renda ou fugir do desemprego. Uma pesquisa feita por uma empresa de pagamentos eletrônicos mostra que nos últimos 12 meses o número de lojas virtuais cresceu 40%. O país tem hoje 930 mil sites dedicados ao comércio eletrônico. Segundo a Associação Brasileira do Setor, o e-commerce deve faturar 80 bilhões de reais em vendas em 2019. O custo para se montar, primeiramente, uma loja simples, virtual, é bem menor do que numa loja física. Teste o mercado, experimente um passo, dê um passo de cada vez. Aquele que já tem mais facilidade, então, ele começa com um novo ambiente. Então, ele consegue trabalhar com 3, 4 mídias sociais, mais loja, mais site, e aí ele consegue trabalhar um pouco mais. E assim você cresce. Uma bolinha de squash. Foi por causa dela que o Cláudio decidiu vender pela internet produtos voltados para a prática do esporte. Eu tinha muita dificuldade de encontrar produtos de squash no mesmo lugar. Sentindo incomodado com isso, eu tive essa ideia de abrir uma loja específica para atender minha demanda, porque eu pensei, se eu tenho essa preocupação, essa necessidade, outras pessoas devem ter igual. O estudo ainda aponta que até o ano que vem, cerca de 50% das compras serão feitas online, por meio de smartphones, tablets e outros eletrônicos. Ou seja, as lojas físicas não serão a primeira opção dos brasileiros. A loja ela já se pagou com 2 anos, com um investimento que não foi tão grande, e agora ela roda sozinha. Hoje ela é o meu negócio. O Rio de Janeiro vai adotar internação compulsória para dependentes químicos em situação de rua. Hoje, o prefeito Marcelo Crivella encontrou-se com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, para discutir uma parceria com o governo federal. Crivella disse que vai contar com recursos do município, do estado e do governo federal para colocar em prática a nova lei. A vinda do ministro aqui é para construirmos esse sistema, garantirmos que haverão vagas, que haverão as consultas, enfim, que o sistema vai funcionar adequadamente. A Polícia Militar vai ajudar no combate aos pontos de venda de crack, mas ainda não há um mapeamento e nem um calendário definidos. O Rio de Janeiro tem 63 abrigos com 2.300 vagas. A população de rua é estimada entre 10 e 15 mil pessoas. Se perder o controle de si, se oferecem riscos a si mesmo ou a outrem, isso diagnosticado por um médico, nós vamos precisar fazer a internação, fazer a desintoxicação e torcer para que depois eles queiram o acolhimento para um tratamento de longo prazo. E, aliás, uma das novidades que o ministro está trazendo para nós é também convênio com as unidades terapêuticas. O decreto da internação foi publicado há 3 dias no Diário Oficial. A regra é baseada em uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho. Se nós não agirmos de forma integrada, né, e pensando, sem assodamento, mas pensando em resolver isso a médio e a longo prazo, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós temos que estar juntos. A polícia apreendeu quase 2 toneladas de maconha em Abaeté, no interior de Minas. 2 pessoas foram presas. A droga era transportada em uma caminhonete escoltada por outros 2 carros. De acordo com a PM, o grupo desviou da BR-262 para não passar por um posto policial. Mas uma viatura desconfiou e iniciou uma perseguição. Wilson Ruas bateu a caminhonete e foi preso. No carro havia 2 toneladas de maconha. Além dele, a polícia apreendeu Reginaldo Gonçalves, que estava no outro veículo e dava cobertura a Wilson.
Com ele foram encontrados rádios transmissores, mapas, rotas de fuga e uma grande quantia em dinheiro. O terceiro veículo que integrava o comboio conseguiu escapar. Segundo a PM, a droga saiu de Goiás com destino à região de Luz, em Minas Gerais. O empresário Ike Batista foi preso mais uma vez. Ele é acusado de manipular o mercado financeiro com o uso de informações privilegiadas. Ike Batista foi preso pela manhã em casa no Jardim Botânico. O pedido de prisão temporária, decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, foi feito pelo Ministério Público a partir da colaboração premiada do banqueiro Eduardo Plais. Também foi expedido um mandado de prisão para Luiz Arthur Andrade Correia, conhecido como Zarta. Ele é diretor de investimentos da EBX, tem cidadania americana e está em Miami. Segundo o MPF, Ike e Zarta usavam a empresa TAI, com sede no Panamá, criada por Eduardo Plais e por banqueiros do Tag Bank, para obter informações privilegiadas e manipular o mercado financeiro no Brasil e em países como Canadá, Estados Unidos e Irlanda. Sem ter autorização, a TAI funcionava ilegalmente, gerenciando os recursos de vários clientes em contas fantasmas, para que o mercado não soubesse quem eram os donos do dinheiro. Ike Batista era o maior cliente da empresa. Eles operavam por meio de um banco paralelo e o banco paralelo operava como se fosse ele mesmo fazendo. É um comprador fazendo uma oferta ostensiva, falando, todo mundo que tem ação dessa empresa, eu tenho interesse em comprar e eu ofereço esse preço. A fraude chega a tal nível que as ações detidas por Ike por meio da TAI, do Banco Paralelo TAI, gerariam para a TAI o direito de votar se o preço estava justo ou não. E a TAI vai e realmente vota e fala, não, eu acho que esse preço está justo. Ou seja, é o próprio Ike Batista votando por meio do Banco Paralelo TAI no preço que ele mesmo ofereceu pelas ações. As operações comandadas por Ike aconteceram entre fevereiro de 2010 e janeiro de 2013 e movimentaram mais de 800 milhões de reais. Elas também podem ter abastecido o esquema de propinas do ex-governador Sérgio Cabral. O juiz Marcelo Bretas também aceitou o pedido do Ministério Público para tornar indisponíveis os bens de Ike Batista e dos filhos do empresário, Tório Olim, no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. São 800 milhões em danos morais e mais 800 milhões em danos materiais. A suspeita é que durante o período investigado, Ike tenha transferido patrimônio para os filhos. Isso pode ser produto ou proveito desses crimes contra o mercado de capitais, mercado financeiro. Tanto o patrimônio dele se tornou indisponível até essa medida, quanto também foi feita a busca e apreensão para eventual investigação de lavagem. Ike Batista foi preso pela primeira vez em janeiro de 2017, na Operação Eficiência, acusado de pagar 16 milhões e meio de dólares em propinas para o ex-governador Sérgio Cabral. No ano passado, o empresário foi condenado pelo juiz Marcelo Bretas a 30 anos de prisão e a pagar uma multa de 53 milhões de reais. Ele vinha cumprindo a pena em regime domiciliar. Agora, Ike ficará preso no presídio de Bangu 8, na zona oeste do Rio, onde está preso o ex-governador Sérgio Cabral. Em nota, a defesa de Ike Batista disse que irá recorrer da decisão. O advogado acredita que a prisão não possui amparo legal. Já a defesa de Luiz Arthur Andrade Correia informou que vai entrar com pedido de habeas corpus. 5 pessoas foram presas e outras 5 morreram durante a operação de combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Nesta casa de alto padrão, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, morava Adriana Ferreira, presa na manhã de hoje. Ela é mulher do traficante Carlos Henrique dos Santos, o Carlinhos Cocaína, condenado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma. Ele está foragido. A polícia apurou que o criminoso gastou R$1 milhão na festa de 15 anos da filha. Outras 4 pessoas foram presas em uma operação na Cidade de Deus. Houve confronto e 5 suspeitos morreram. A ação foi para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico, comandado por Carlinhos Cocaína, que movimentava o dinheiro de uma facção criminosa. A polícia descobriu que adquiria propriedades por meio de laranjas. 6 imóveis avaliados em R$6 milhões foram sequestrados. O valor será revertido para o combate ao crime. Veja que história edificante. Hoje, presos do regime semiaberto ganharam liberdade temporária para o Dia dos Pais. Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha Isabela, foi beneficiado pela primeira vez.
Alexandre Nardoni, que está preso em Tremembé, no interior de São Paulo, passou para o regime semiaberto em abril deste ano. Com a progressão, ele ganhou o direito da saída temporária e deixou a penitenciária pela primeira vez depois de 11 anos. Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da própria filha, Isabela Nardoni, de apenas 5 anos de idade. O crime aconteceu em 2008. A esposa de Alexandre, Ana Carolina Jatobá, condenada pelo mesmo crime, também teve direito à saidinha. Além do casal, foram beneficiadas Suzane von Richthofen, assassina dos próprios pais, e Elise Matsunaga, que matou o marido. Essa também é a primeira vez que Elise deixa a prisão. O Brasil é alvo de uma piada de mau gosto. A que ponto nós chegamos? Um mata a filha, outra mata o pai e a mãe. E ambos são soltos para comemorar o quê? O Dia dos Pais. Isso é uma estupidez astronômica. Seria cômico se não fosse trágico. Isso é uma vergonha. O motorista atropelou 2 motociclistas no Distrito Federal. Depois da batida, ele ainda baleou e matou um homem que estava no veículo de trás e tentou ajudar as vítimas. A batida aconteceu na BR-040, na altura de Lusiânia. Os motociclistas foram atingidos por trás. Um deles está internado em estado gravíssimo. O homem que provocou o acidente é Genilson Bernardino da Silva. Ele tem várias passagens pela polícia e tentou fugir, mas foi preso por uma equipe de policiamento que passava pelo local. Ele estava visivelmente transtornado, muito provavelmente sob o efeito de drogas, né? Não quis fazer o teste de alcoolemia e aí está sendo conduzido agora para o IML para verificar justamente essa situação. O homem que morreu baleado é Rubens Faria da Luz. A família dele estava no carro. De acordo com testemunhas, Genilson estava em alta velocidade. O indivíduo que era para estar preso, né, está solto, foi solto, e aí comete esse tipo de atrocidade, né? Matou um pai de família em frente à família e o motociclista aí, a esposa parece que estava grávida também, então ele acabou com 2 famílias aí. Em Taguatinga, no Distrito Federal, um médico e 2 filhos foram atropelados por 2 homens que fugiam em alta velocidade da polícia. Apesar da violência e do susto, todos sobreviveram. Vanderly Correia, de 45 anos, se preparava para levar a filha de 4 e o filho de 6 para a natação. Os 3 aguardavam para atravessar a rua. O pai percebeu o veículo desgovernado se aproximando, mas não teve tempo de correr com as crianças. Com o impacto, Vanderly foi jogado contra outro veículo. Seus filhos foram parar mais adiante. Apesar do acidente, os 3 logo se levantaram e o próprio pai prestou os primeiros socorros. Todos passam bem. O atropelamento aconteceu na última segunda-feira, mas só hoje as imagens foram divulgadas. Imagina, nasceram de novo. Uma idosa ficou ferida após o carro em que ela manobrava despencar de uma altura de 3 andares em Belo Horizonte. Imagens do circuito de segurança mostram o carro deixando a garagem pouco antes das 9 da manhã de hoje. O motorista sobe a rampa e segundos depois aparece o veículo dirigido pela idosa em alta velocidade. Ela avança sobre o muro e cai. A motorista de 73 anos disse que perdeu o controle da direção e despencou do 3º andar da garagem. O carro ficou de pé, apoiado na grade da quadra de esportes. A idosa foi ao hospital consciente, mas com dores nas costas e no abdômen. O Ministério Público de São Paulo pediu hoje o arquivamento do inquérito que investiga a acusação de estupro feita pela modelo Nájila Gomes contra o jogador Neymar. As promotoras Flávia Merlini e Estefânia Paulin, da Promotoria de Justiça e Enfrentamento à Violência Doméstica, concluíram que não houve provas concretas de que o jogador Neymar estuprou e agrediu a modelo Nájila Trindade. Pelo acompanhamento do Ministério Público às diligências na própria delegacia de polícia, o que causou uma certa celeridade também ao feito, decidimos pelo arquivamento do processo por não haver provas suficientes do que foi alegado pela vítima protegida.
Apesar do pedido de arquivamento do caso pelo Ministério Público, o inquérito pode ser aberto novamente caso surjam novas provas relevantes. De acordo com as promotoras, o caso ainda vai ser analisado pela Vara de Violência Doméstica. O inquérito ele só vai ser definitivamente arquivado, se o caso, com uma decisão judicial. E o arquivamento, a promoção de arquivamento, nosso entendimento foi por falta de provas. E ao analisar o inquérito, ao acompanharmos as investigações, entendemos que havia uma relação de afeto entre as partes, ainda que rápida, ainda que no primeiro momento de forma virtual. Sobre o vídeo em que Neymar e Nájila aparecem dentro de um quarto em um hotel de Paris, as promotoras disseram que as imagens foram insuficientes para provar qualquer tipo de agressão. As contradições e o fato de Nájila não ter entregue o aparelho celular também pesaram na decisão da promotoria. O Ministério Público entendeu que essa agressão narrada pela vítima, ela fazia parte de um contexto e das provas analisadas não se apurou que seria um crime a ser apurado à parte, mesmo porque todos os laudos oficiais feitos pelo IML não constataram nenhuma lesão. Nós consideramos esse laudo, mas nós não entendemos que isso seria uma lesão necessária para a consumação do estupro, que foi o crime noticiado. O jogador Neymar foi acusado de estupro pela modelo Nájila após os dois se encontrarem em um hotel em Paris. O encontro aconteceu no dia 15 de maio. No dia 31, já no Brasil, Nájila registrou um boletim de ocorrência contra o jogador, alegando que teria sido estuprada e agredida pelo atleta. Vamos saber então como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A gente começa pelo sul do Brasil, onde a frente fria ganha força, vai espalhar ainda mais chuva sobre o Rio Grande do Sul. É chuva volumosa, acompanhada de raios e vendaval, principalmente em áreas aqui do centro-sul gaúcho. Destaque para muita chuva também no litoral da Bahia, pegando aqui o sul baiano, algumas áreas aqui do interior da Bahia, e a gente continua com variação de nuvens na costa leste do Nordeste. Em Salvador, tem previsão de muita chuva amanhã, no sábado mesma coisa, o tempo fica instável, bastante carregado, máxima de 26 graus sexta e 27 no sábado. Agora em Recife o tempo fica firme, mais aberto, o sol predomina, até tem uma pequena possibilidade de chuva, mas vai ser fraca, rápida, isolada, máxima de 28 graus. Em Fortaleza, no Ceará, o sol brilha forte o dia todo e vai estar quente, hein? Máxima de 30 graus. E olha, vai ser assim em grande parte do Brasil. O sol aparece, o tempo fica aberto em todo esse amarelão do mapa, nada de chuva. O ar seco vai cobrir aí praticamente todo o país. Hoje a gente já teve mais de 100 cidades com índice de umidade relativa do ar abaixo de 30%. É muito seco e vai continuar assim, principalmente no interior. A situação é preocupante no centro-oeste, no interior do Nordeste, onde tem chovido pouco. E olha só, a previsão é de quase nenhuma chuva ou pouca para esse mês, setembro e também parte de outubro. E pelo visto vai continuar assim, viu? Clima quente e seco em Cuiabá, com máxima de 36 graus, Porto Velho 37 e também em Teresina. E com esse clima quente e seco é importante tomar alguns cuidados, né? A umidade do ar baixa pode provocar uma série de doenças respiratórias. Então aqui algumas dicas, né? Beber bastante água, pode recorrer ao colírio, soro fisiológico e aquele truque da dona de casa de usar uma bacia d'água ou uma toalha molhada para umidificar o ambiente, viu? E essas dicas valem para a capital paulista. Em São Paulo o tempo fica seco e quente nos próximos dias, máxima chega aos 29 graus no sábado, muito sol e calor também para os cariocas. Rio de Janeiro, nada de chuva, olha só, 30 graus no sábado. E as temperaturas seguem altas de norte a sul do Brasil. Em Porto Alegre, que pode começar mais fresquinho, com mínima de 15 graus, mas depois esquenta, chegando aos 30, e tem previsão de chuva a partir da tarde aqui para os gaúchos. E final de semana, gente, vai ficar mais ou menos assim, desse jeitinho, viu? Mas os detalhes eu conto para você amanhã. Te espero. Até lá. Tchau, tchau. As polícias do Brasil e de Portugal travaram uma guerra contra quadrilhas internacionais que usam brasileiros para levar drogas para a Europa, entrando por Lisboa. Um levantamento obtido pela Rede TV mostra que o número de passageiros presos por tráfico aqui no país e no exterior aumentou nos últimos anos.
Quem conta é o repórter Peterson Isidoro. Aeroporto de Lisboa. Quase 80 mil pessoas circulam diariamente nos 2 terminais. E com os passageiros, milhares de malas. E são elas o principal alvo da fiscalização. A Polícia Judiciária aqui de Portugal está aumentando o cerco contra as chamadas mulas do tráfico. Pessoas que recebem de 2 a 5 mil euros, em média, para transportar a cocaína produzida na América do Sul aqui para a Europa. E os brasileiros estão sendo cada vez mais seduzidos por essas organizações criminosas. Muitos viajam para cá e fazem do país a porta de entrada da droga. Desde 2015, a Polícia Judiciária prendeu 286 brasileiros que desembarcaram na capital portuguesa com drogas. Quase 50% a mais em relação aos anos anteriores. Desse total, 112 eram do sexo feminino. O balanço também mostra que nos últimos 3 anos, o número de mulheres presas aumentou, enquanto o de homens diminuiu. Para despistar os policiais portugueses, não falta criatividade. Esta mulher trazia na cabeça um saco cheio de cocaína. Teve quem colocou a droga na sola do tênis, em bombons, preservativos e até em garrafas de azeite. Quem arrisca levar cocaína no estômago pode ter um fim trágico, como esta brasileira. Ela foi encontrada morta num hotel de Lisboa, pouco depois de enviar um vídeo para uma amiga no Brasil. As autoridades de Portugal afirmam que a parceria com o Brasil é fundamental para combater as quadrilhas internacionais. Havendo este conhecimento entre polícias e esta proximidade, permite às vezes fazer troca de informações que levam a detenções lá, a detenções aqui, o que é ótimo para o combate à droga. De Lisboa, conversamos pela internet com o delegado-chefe da Polícia Federal do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Esse intercâmbio de informações ele auxilia também na repressão ao tráfico de drogas, uma vez que hoje o tráfico de drogas ele tem essa característica transnacional. Somente aí com uma união de esforços, com esse intercâmbio de informações, é possível fazer frente na repressão ao tráfico de drogas, tentando desbaratar tantas organizações que atuam em um país como no outro país. Segundo o delegado, desde janeiro do ano passado, dos 307 passageiros presos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, 31 tinham como destino a cidade de Lisboa. Em Portugal, a Polícia Federal tem uma explicação. Nem sempre o destino dessa droga é Portugal, mas acabam acontecendo muitas prisões em Portugal ou prisões no Brasil com voos com destino a Portugal em razão da estrutura aeroportuária que faz com que Portugal seja usado como um hub de entrada de muitos voos sul-americanos na Europa e daqui sejam distribuídos. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. Mais de 500 políticos, ativistas e líderes separatistas foram presos na Caxemira durante protestos contra o fim do status especial que dava autonomia à região. Os protestos ocorrem há 4 dias em várias cidades da Índia. Os manifestantes pedem que o governo revogue a decisão que tirou a autonomia do estado de Jammu e Caxemira. Para conter os opositores, autoridades indianas bloquearam a região com o envio de mais de 70 mil soldados e determinaram toque de recolher. Hoje, o primeiro-ministro da Índia disse que o rebaixamento da Caxemira de estado para território controlado pelo governo vai ajudar a dar fim a décadas de terrorismo. Mas o que se tem visto é um aumento na tensão em uma das áreas mais militarizadas do mundo. Ontem, o Paquistão, que disputa o território com a Índia e com a China há décadas, anunciou a expulsão do embaixador indiano em Islamabad e a suspensão do comércio bilateral com o país. Em comunicado, a ONU informou que vê com preocupação os relatos de restrições no lado indiano da Caxemira e pediu o apelo máximo para que os dois lados tenham cautela. A Caxemira é muçulmana, a Índia tem predominância hindu e o Paquistão é muçulmano. Eles já travaram 2 guerras por causa da Caxemira. Vale notar que os 2 países possuem armas nucleares. 4 pessoas morreram a facadas no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Os ataques aconteceram durante uma série de assaltos. Outras 2 vítimas seguem internadas.
O principal suspeito, de 33 anos, foi detido ao sair de uma loja de conveniência. Com ele foram apreendidos um revólver e uma faca. O caso aconteceu no fim da tarde de ontem. Segundo a polícia, no período de 2 horas, o criminoso invadiu pelo menos 6 locais. Entre eles, uma padaria, um restaurante de fast food, uma seguradora e um posto de gasolina. Autoridades afirmaram que todas as vítimas eram hispânicas, assim como o assassino. Uma mulher esfaqueada várias vezes nas costas está internada em estado grave. Os ataques aumentam o clima de tensão e medo nos Estados Unidos. No último fim de semana, 31 pessoas morreram em 2 massacres registrados nas cidades de El Paso e Dayton. Dinheiro no futebol é bom e todo clube, claro, sonha em ter um grande patrocinador. O Palmeiras, que faz parte desse pequeno grupo de privilegiados, ganhou mais um reforço de peso. Pois é, o atacante Luiz Adriano, que já teve passagens pela seleção brasileira. Luiz Adriano veio do Spartak da Rússia e chegou cheio de moral. O atacante ganhou a camisa 10. Nunca joguei com a 10, não. Mas acho que o peso que tem essa camiseta, a história que tem essa camiseta, número 10 do Palmeiras, acho que fico feliz de estar recebendo ela. Espero corresponder à altura. Agora parece que o Felipão tem mais um problema. São 5 opções para o ataque do Verdão com essa contratação que aconteceu hoje aqui do Luiz Adriano. A concorrência está grande mesmo. As outras opções são Daverson, o colombiano Borja, Arthur Cabral e o também recém-contratado Henrique Dourado, que ainda se recupera de lesão. Eu joguei muito tempo como centroavante, né? E agora nos últimos tempos de Spartak também joguei pelo lado para ajudar o time. Acho que não tem importância, não tem problema para mim, na verdade, de jogar pelas pontas. Acho que trabalhando durante a semana, durante os treinos, se adaptando, acho que posso jogar sem problema nenhum. Negociado por 43 milhões até 2023, Luiz Adriano já mostrou nos treinos desta semana que sabe fazer gols. Marcou 2 e um deles foi de letra. Espero adaptar o mais rápido possível ao futebol brasileiro, depois de tanto tempo estar fora, e poder ajudar a minha equipe da melhor forma. Estreou hoje nos cinemas de todo o Brasil o longa Rainhas do Crime. O filme mostra a trajetória de 3 mulheres donas de casa que se tornam mafiosas. E o nosso correspondente da Rede TV em Los Angeles, Fábio Borges, entrevistou todo o elenco. O cinema mais tradicional de Hollywood foi o palco do lançamento do filme estrelado por Elizabeth Moss, Melissa McCarthy e Tiffany Haddish. Elas interpretam as esposas de 3 mafiosos que controlam um bairro de Nova York na década de 1970. Após terem os maridos presos, o trio assume o comando da máfia irlandesa. Just to be clear, now we run this neighborhood. O ator Mike Watford diz que o filme é diferente de outras histórias sobre o crime organizado. Este é um drama intenso, como outros filmes sobre mafiosos. A exceção está nas personagens principais, que são mulheres. Por isso, há uma perspectiva diferente que certamente o público nunca viu. I can see you got brains, and I know you got money. But we got one thing that you don't. We got criminals. Apesar de ter uma história dramática sobre violência, o filme Rainhas do Crime conta com cenas bem humoradas. O espectador se diverte ao ver a transição de 3 donas de casa para o mundo da criminalidade. Melissa McCarthy explica que as personagens se tornam mafiosas por conta da falta de oportunidades. Você precisa fazer algo para alimentar os filhos, precisa de um emprego, mas ninguém lhe contrata. Neste caso, elas assumem a máfia. In this case, you take over the mob when your husbands go to jail. Baby, it's my business now. They're gonna swallow this entire city. Vilãs ou heroínas? A atriz Pamela Dunlap diz que é difícil julgar a conduta do trio.
porque elas mostram eficiência e coragem num universo dominado por homens. Por isso, você não resiste torcer por elas. Armadas, perigosas e com famílias para sustentar. Elas são as rainhas do crime. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. My God, I lost count again. Há 50 anos, os Beatles cruzavam a famosa Abbey Road, em Londres. A imagem virou capa de disco e entrou para a história da música. Em 8 de agosto de 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr caminhavam pela faixa de pedestres da Abbey Road, a rua que deu nome a um dos discos de maior sucesso do grupo e também onde está localizado o estúdio de gravação dos Beatles. O registro, feito por um fotógrafo escocês, marcou gerações. Meio século depois, milhares de fãs do mundo todo lotaram a rua para comemorar o aniversário e, claro, levaram uma foto de recordação para casa. A celebração contou ainda com covers e música ao vivo. Para os fãs, a Abbey Road é uma demonstração de que The Beatles são e sempre serão um fenômeno. A melhor banda do mundo inteiro, sem dúvida, afirmou este homem. The best band that there ever were and ever will be. No question, no question. Oh, darling, please believe. E uma última notícia trágica: parte de um viaduto desabou no bairro de Coelho Neto, na zona norte do Rio de Janeiro, e matou 2 pessoas. A estrutura caiu em cima de um caminhão que passava pelo local. Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite e até amanhã.